Gustavo Vitorino, há pouco tu falasse... Eu estava... falando alguma coisa, teu comentário. Não, eu ia falar sobre os Correios, Magda, porque hoje os Correios decretaram a greve. E a greve é porque os funcionários querem garantias trabalhistas, enfim, eu acho desnecessário, porque quando um governo privatiza uma empresa, ele cumpre, senão a lei não permite que seja privatizada. Se a lei se a justiça muitas vezes impede a privatização, mesmo cumprindo com todas as obrigações, imagina não cumprir. Então, assim, o governo tem a intenção de privatizar os Correios, sim, mas vamos deixar bem claro quem levou os Correios à bancarrota, como nós chamamos. Os Correios, a partir dos governos de esquerda, passou a ser moeda de troca. O próprio Roberto Jefferson, que hoje faz gracinha e defende o Bolsonaro, Roberto Jefferson disse que o seu partido tirava dinheiro, tirava milhões de reais do caixa do Correio para alimentar a política, para alimentar o partido. Ele foi condenado por isso. Os Correios, a partir daí, mudaram o presidente, mudou o partido que domina os Correios, mas os Correios sempre foram moeda de troca, sempre foi motivo de vazamento. Militantes eram nomeados para dirigir o Correio, militantes eram nomeados para coordenar áreas, militantes passaram a administrar o Postales, que é o fundo de pensão dos Correios e Telégrafos, e que também enfrentou problemas. Por quê? Porque se tinha sindicalistas comandando coisa da qual não fazia a mínima ideia. Não você ir para frente de uma empresa, gritar num microfone em cima de um carro é uma coisa, você gerir uma empresa é outra, muito diferente. Então, ao longo de 15, 16 anos, os Correios e Telégrafos, que já foram motivo de orgulho para todos nós brasileiros, foram destruídos em termos de credibilidade, de competitividade, e hoje os funcionários, infelizmente, pagam uma conta. Eu ia ler até um e-mail, Vitorino, achei que ia ler antecipado o teu comentário. Venho hoje, através deste e-mail, expor minha opinião a respeito da nossa empresa pública de Correios. É penoso ver a situação que se encontra toda a estrutura. Hoje, as agências se transformaram radicalmente. Uniformes dos funcionários, instalação de serviços sucateados. Ao meu ver, é muito óbvio que está acontecendo a velha fórmula do sucateia e depois privatiza anos e anos, forçando essa incompetência proposital. Sinto uma tristeza profunda em ver a empresa brasileira eleita muitas vezes a melhor e mais confiável do Brasil nesta situação. O e-mail é do Christian Robert de Canoas. E Magda, até é um aspecto bem pontual e bem do dia a dia. Por exemplo, um carteiro trabalha anos e todos os meses um pouquinho do salário dele ia para esse fundo Postales. Por quê? Porque quando ele fosse se aposentar, ele teria ali um dinheirinho. Não tem mais. Porque esse dinheirinho foi mal gerido dentro da iniciativa ali Então, realmente, assim, a roubalheira afetou pessoas que são humildes, que nem têm noção do que está acontecendo. O presidente Bolsonaro tentou salvar, em 2019, tentou salvar os Correios, mas a dívida dos Correios e a falta de competitividade foi mortal. O avanço da tecnologia ao longo do tempo praticamente engoliu os Correios. Hoje você mandar uma remessa, uma postagem pelos Correios é mais caro que por uma empresa privada. Os Correios detiveram durante muito tempo a hegemonia das correspondências oficiais, não apenas federais, mas em alguns estados os Correios detinham. Só que ao longo do tempo eles se transformaram, repito, em massa de manobra, se transformaram em caixa para partido político. Resultado, os Correios vêm num processo de degeneração acentuado e hoje é muito difícil salvar. É triste de ver, e eu concordo com a mensagem que esse telespectador mandou, quando se falava em serviço público, os Correios saltavam aos olhos. Era sempre o número 1 exemplo de serviço público que funcionava. Os Correios. Pois conseguiram, senhores políticos. Parabéns, vocês destruíram o Correio. A construção da narrativa é que é triste, porque partindo desse princípio, olha como ela funciona, como ela é inteligente dos contrários à privatização. Você vê uma empresa se deteriorar e cuja única saída é a privatização, mas a narrativa diz que não, estão deteriorando para vendê-la. E aí você fica nessa. Então, é claro, toda empresa pública que não prestar, não tem mas os mesmos que falam isso são os sindicalistas que quebraram a empresa. Mas eu quero discordar um pouco. É que a gente não existe meio grávido. Se tu é liberal, tu tem que confessar que tu quer privatizar e parar de dar desculpa, como está fazendo o Vitorino.
Qualquer governo que for privatista, que for liberal, os Correios é a primeira coisa a ser privatizada. Lógico. Então ele podia estar dando lucro, podia não estar dando lucro, podia estar positivo, podia estar negativo. O governo, respeitosamente, Vitor, não passou o ano de 2019 tentando consertar os Correios. Não, tentou torná-lo privatizável para ter um maior lucro, mas fechando com a ótica de um governo liberal. Aí se tu é a favor do governo liberal, tem que privatizar e ponto. Se tu é contra, tu é contra. Mas temos que assumir, é um governo que quer que privatizar. Tem 80 e poucas empresas que estão preparadas para serem privatizadas, só que a gente não vai ficar dando uma desculpa cada vez que for privatizar, tentando terceirizar. Assume que quer privatizar, isso é um governo liberal. Mas então o senhor não enxergou então o processo de degeneração dos Correios nos governos de esquerda? O senhor acha então que foi de janeiro de 2019 para cá que os Correios entraram nessa degeneração? Porque é impossível não se perceber que ao longo dos últimos anos os Correios entraram num processo de degeneração, que tinha corrupção, que tinha problema nas compras, que tinha problema nas diretorias. O próprio Roberto Jefferson, que hoje está babando lá o Bolsonaro, disse, sim, nós roubávamos, o meu partido tirava dinheiro dos Correios e pronto, e foi para a cadeia e pagou por causa disso. Então, quer dizer, agora querer culpar o Bolsonaro porque ele é liberal pela privatização dos Correios... Ninguém está culpando o Bolsonaro, não se pode fazer uma discussão política aqui. Que tu personaliza. Eu estou falando que o governo liberal... Roberto, o governo Bolsonaro não se elegeu que era um governo liberal. Um governo liberal é exatamente isso. É desestatizar o Estado. É isso que nós estamos dizendo. Mas o senhor disse que eu estava dando desculpa. Eu não estou dando desculpa. Eu fiz um histórico do que está acontecendo. E o senhor deu a sua opinião. O que aconteceu... Eu dei um histórico. Quer dizer, então, que o senhor admite que até 2018 os Correios eram maravilhosos. Não tem nenhum que foi o senhor Jair Bolsonaro que destruiu os Correios? Cara, é uma empresa que não tem... Ninguém disse isso, Vitor. Quem é que disse isso, Vitor? É que não pode falar uma palavra que tu sai negando que a gente não afirmou. Não é verdade. Eu apenas quero... isso. A matéria está sendo discutida em altíssimo nível, Vitor. Eu apenas quero que a notícia seja interpretada como notícia. E não conduzir opinião. Eu disse, os Correios vêm num processo de degeneração ao longo do tempo. Uma empresa que não tem concorrência e só dá prejuízo, pronto. Se fosse privada, estava falida. Magda, a gente, claro, a roubalheira, ela é conhecida nos Correios, né? De muitos anos. Mas os Correios também perderam muito espaço para a internet e para a mudança dos tempos. Tecnologia atropelou. E agora existe uma reversão desse quadro, porque a gente percebe o número de entregas que os Correios estão fazendo junto com as transportadoras. As pessoas hoje estão recebendo tudo nas suas casas. As pessoas não estão indo comprar nas lojas. Talvez agora, com a abertura, isso se modifique, mas essa tendência, na minha opinião, veio para ficar. As pessoas vão continuar comprando pela internet e vão continuar precisando dos Correios e de transportadoras para que seja entregue. Até em direção a isso que você está falando, aí é que eu acho que o Correio errou. Ele não entendeu essa nova realidade. Ele tinha que focar na pequena entrega. Ele tinha que focar. Hoje você mandar pelas empresas privadas um pacotinho para São Paulo é mais barato que mandar pelo Correio. Sim, vai ter que se adaptar. Exatamente. O Correio não soube aceitar essa nova realidade. Tinha que ter uma visão de planejamento do tipo, olha, a internet é o futuro. O que é a internet do futuro? É a venda, o pequeno pacotinho, a pequena entrega, motinho, com isso e aquilo. E os Correios não se adaptaram a essa nova realidade. E tem um outro aspecto. Que a Carla observou bem. E tem um outro aspecto que também a gente precisa focar, que é o seguinte: bem ou mal, qualquer cidadezinha tem o seu correio. Qualquer cidadezinha tem o seu Banco do Brasil e tem o seu correio. Então, justamente em momentos que as pessoas estão precisando tanto dessas entregas, nessas cidades longes, o correio está fazendo um trabalho que se questiona, e muita gente que está e é a favor da privatização está atenta a esse aspecto. Vem cá, quando privatizar, como é que vai ser nas pequenas cidades ou nas cidades mais longínquas, né? Que não dá lucro, mas tem interesse social. Exatamente, o interesse social. Então,
essa balança tem que ser bem colocada, né? Roberto, essa foi a minha defesa em relação aos bancos, lembram? Eu digo, um banco privado, ele por si só, ele tem um dono e ele visa o lucro e nada opor a ele, né? Nós precisamos bancos públicos confiáveis que vão lá no interior, no rincão lá e tem uma agência, para que eu possa ter uma agência bancária, que ela não dê lucro, mas faz a função social. Exatamente. Então, os bancos, eu já defendi, querem privatizar o Banco do Brasil, ou até o próprio presidente se demitiu recentemente porque disse que queria privatizar e não conseguiu, tem os entraves, não conseguiu avançar, mas há uma tentativa de... Eu não sei quem exercerá a política financeira do governo. Mas dentro desse conceito dos Correios, desse papel social de atender cada cidadezinha, hoje é assim, não é? Sim. E o serviço não presta, então pronto. Não, mas ajuda muita gente. É isso que eu estou dizendo. Ajudar muita gente é diferente. Uma empresa privada, se ela não for além de ajudar muita gente, ela não der resultado, ela não apresentar crescimento, investimento, ela vai falir. Uma empresa privada vai quebrar. Uma empresa não pode se sustentar de ajudar muita gente. A preocupação que se tem na questão dos Correios em relação a privatizar é justamente o seguinte, que no momento que tu privatiza, o foco do dono da empresa é o lucro. E quando nós estamos falando do Correio, ele presta um serviço bem grande na sociedade. Então, o gestor destas novas empresas, vou chamar assim, porque se Deus quiser vamos ter não apenas empresas privatizadas como concorrência para a gente se beneficiar, que a gente tenha não um correio, 2, 3, 4, 5 opções dentro das cidadezinhas pequenas. E aí é que vem, se a transportadora não acha lucro, não acha interessante chegar nessas cidades que o correio chega, como fazer uma privatização para atender essas pessoas? Esse é o fiel da balança. Eu estou entendendo. Você está se colocando contra a privatização dos Correios? Não. Então eu não entendi o que você falou. Mas o Correio tem uma função social diferente dos Estados Unidos. Exatamente. É muito diferente. Pode ser nos Estados Unidos, lá é tudo na grana. A FedEx, o UPS, tem mais lá que igreja. Sim. Saiu no filme. Lá funciona. Tem mais que É essa questão que todo mundo está questionando aqui, tu entende? Sim, mas o problema todo é o seguinte, só vamos saber se privatizar. E tem como ter um controle a respeito desse serviço depois de privatizado? O governo tem alguma ingerência? Eu acho que o governo tinha que... Eu acho que Quando é do governo já O não mercado. É livre mercado. É mercado. É livre Vai virar mercado. Bangu. O mercado então, vai fazer essa seleção. Aquela lá que hoje em dia o Correio atende, não vai ter mais loja de Correio, exatamente. porque não vai interessar. Depende. Existe Se a bem que possibilidade. aqui tem muitas lojas de Correio e tem as franquias. Mas existe a possibilidade. Porque Privatização diz que o Correio, olha que a Magda levantou uma questão a maior aqui. credibilidade do Brasil. A Magda levantou uma questão aqui. Que é importante. Não, assim, ó, às vezes não é o correio, é a franquia. Não, é a franquia, gente. Por exemplo, eu fiz uma compra, tá? Fiz uma compra. Eu fiz. Tá, veio errado. Aí eu recebi todas as coisinhas lá para devolver, tudo pago e tal. Aí fui num lugar que tem, né, perto da minha casa. Não, nós não fazemos isso aqui. Só os Correios fazem. Por quê? Porque é uma franquia. Uma franquia. A esquina da Bordini com a 24 de outubro, aquele Correios que tem ali, é uma franquia. E eu acho que nesse sentido, eu por exemplo, gostaria de abrir uma franquia de encomendas, de entregas, numa cidadezinha tipo Triboboca da Serra. Eu vou ser o dono da cidade. É bom. Eu vou ser o dono da cidade.